vocês têm que fazer é ligar a máquina e deixá-la fazer o seu trabalho. Olá a todos, eu sou a Rita e bem-vindos a mais um novo vídeo neste canal. Hoje eu vou estar a continuar a sequência de vídeos sobre como cuidarmos melhor das nossas peças para elas durarem mais tempo. E hoje é a parte de engomar e secar as nossas roupas. Estas partes podem parecer aquelas que são as mais fáceis, no entanto, hoje vou estar a dar algumas dicas para não só melhorarem o vosso processo, como também facilitarem e perderem menos tempo com ele. Como esta é a última parte da nossa sequência de vídeos, eu tenho algo mesmo muito especial e importante para vocês no final do vídeo, por isso fiquem para ver e espero que gostem. Para começarmos a secar as nossas peças é importante começarmos por ler as etiquetas de conservação das nossas peças. Este é o passo sempre importante em qualquer um dos processos de cuidados que temos a ter com as nossas roupas. E os símbolos de secar são os símbolos quadrados que nos indicam se devemos secar ao natural ou na máquina. Quando estamos a falar de secar ao natural, temos quadrados com linhas verticais ou horizontais no seu interior que nos indicam se aquela peça deve ser pendurada na vertical ou deitada na horizontal para secar. Para além disto, temos símbolos que têm o dobro das linhas no interior que nos indicam que essas peças são mais delicadas e por isso não devem ser torcidas. Para além disso, existem ainda peças que têm uma linha horizontal num dos câmburos superior que nos indica que aquela peça tem que ser seca à sombra, não pode estar em contacto direto com os raios UV. Depois, nos símbolos de secar na máquina, temos os símbolos que nos indicam se podemos ou não secar na máquina e a temperatura máxima a que essas peças podem ser secas. Vistos os cuidados que temos de ter com a nossa roupa segundo a sua etiqueta de manutenção, passamos ao processo de secar. Para secar as nossas roupas, nós podemos escolher entre secar numa máquina ou então ao natural. Normalmente, secar ao natural é o processo mais utilizado, sendo que é o que gasta menos energia, sendo mais barato e mais amigo do ambiente e, ao mesmo tempo, não é um processo tão abrasivo nos tecidos. Quando escolhemos secar no natural, temos ainda duas opções, que é secar no interior, dentro de casa, ou no exterior. Quando escolhemos secar a roupa no exterior, temos pontos muito positivos, que é a luz do sol, pois os raios ultravioleta ajudam a branquear as roupas brancas de uma forma muito natural e ao mesmo tempo matam bactérias. E também o processo de secar a roupa é como uma pequena meditação, porque estamos ali a sentir o clima, o cheiro das nossas roupas lavadas, etc. No entanto, existem alguns pontos negativos e que devemos ter em atenção quando estamos a secar as nossas roupas no exterior, pois muitas vezes nós não temos controle sobre o clima, pode arruinar a nossa ideia de secar as roupas num certo dia, muitas vezes as roupas trazem do lado de fora pós e pólen que são prejudiciais para pessoas com asma ou alergias. Também não temos controle sobre os insetos ou pássaros que podem sujar as nossas roupas e obrigá-las a serem lavadas novamente. Os raios ultravioleta, embora sejam bons para a roupa branca, não são bons para a roupa de cor, pois acabam por desbotá-la. Se optarmos por secar a nossa roupa dentro de casa, é bom porque temos mais espaço se, por exemplo, utilizarmos um estendal dobrável, que dá para arrumar quando secamos as nossas roupas. E também dá para ter maior controle sobre os pós que podem vir do exterior, os animais ou o clima e mesmo os raios solares diretos nas nossas roupas. Mas ao mesmo tempo também tem um ponto negativo, que é se vivemos numa casa úmida ou com muita umidade, as roupas molhadas aumentam a umidade do ar, por isso devem ser sempre colocadas numa zona ventilada ou com um desumidificador. Quando vamos secar as roupas ao natural, devemos ter em conta algumas considerações. Por exemplo, quando nós estamos a lavar, já devemos estar a pensar na parte de secar e engomar, porque se nós quiséssemos que as roupas sequem mais facilmente, devemos usar uma centrifugação mais forte, porque seca mais as roupas. No entanto, se nós quisermos evitar vinhos, devemos utilizar uma centrifugação mais fraca, ou seja, temos que perceber onde queremos gastar o nosso tempo. Depois disso, é preciso tirar as roupas da máquina mal ela acabe de lavar e dar uma sacudida às roupas para elas não ganharem tantos vinhos, assim como colocá-las num cesto de forma organizada para evitar ainda mais esses vinhos.
Depois, ao colocar as roupas a secar no estendal, devemos ter em conta, como já dissemos, segundo a etiqueta, se elas devem ser estendidas na vertical ou deitadas numa superfície, consoante o peso da roupa também, e colocá-las de forma a haver espaço entre as roupas para arejar e secar também mais facilmente. As camisas devem optar por colocar num cabide a estender, pois também ajuda a não ganharem tantos vincos. A máquina de secar consiste num tambor rotativo através do qual passa ar quente de forma a retirar a umidade das nossas roupas. Este é o processo de secagem mais fácil, pois não nos obriga a estar a estender a roupa e ao mesmo tempo é o mais rápido, mesmo a roupa seca mais depressa. E também o calor da máquina acaba por retirar as rugas e os vincos das nossas roupas, ou seja, poupa-nos tempo a engomar. No entanto, apesar de todas estas vantagens, este continua a ser o processo menos utilizado pelas pessoas, porque é o que gasta mais energia e ao mesmo tempo é o processo mais agressivo nos nossos tecidos, podendo mesmo chegar a encolher algumas roupas quando nós não utilizamos o processo e o ciclo correto. Por isso, como é que nós utilizamos a máquina de secar de forma correta? Tal como falei anteriormente, é importante nós estarmos atentos aos símbolos das nossas etiquetas de conservação. Eles indicam-nos se nós podemos ou não colocar as peças na máquina e a temperatura máxima que podemos colocar, sendo que há peças mais delicadas que o máximo que aguentam na máquina é de 60 graus e peças que aguentam os 80 graus. Depois, é sempre importante nós, antes de colocarmos as peças na máquina, verificar se ficou alguma nódoa por retirar da lavagem. Porque se ficou alguma nódoa e a colocarmos dentro da máquina de secar, vai acabar por fixar e torná-la ainda mais impossível de sair. Por isso, eu também fiz um vídeo sobre nódoas que podem ir ver. Eu deixei o link aqui alguns em cima e também vou deixá-lo na descrição para vocês não perderem nada. E antes de colocar na máquina também é importante que virar as peças do avesso para evitar que elas desbotem ou criem borbotos na parte exterior da roupa, que é a parte visível, e ao mesmo tempo fechar fechos e botões para evitar que as peças se prendam quando estiverem a rodar dentro da máquina. Para além disso, e sempre que nós utilizamos a máquina de secar, é muito importante que nós retiremos o filtro e tiremos o cotão que fica lá agarrado. Este cotão é altamente inflamável e muitas vezes quando há incêndios por causa da máquina de secar é por causa de nós não limparmos adequadamente esse cotão. Posto isto tudo, podemos começar a ligar a máquina e selecionar o ciclo. Todas as máquinas são diferentes, por isso nós devemos conhecer a nossa própria marca, a máquina e como funciona. Mas normalmente todas as máquinas têm pressuposto o que nós podemos escolher, ou a temperatura ou o tempo que ela vai demorar a secar. Normalmente as máquinas mais antigas, que é o caso da minha, funcionam segundo a temperatura ou o tempo que vão demorar a secar. E na minha eu escolho o tempo que vou demorar segundo as peças que tenho e quando termina esse tempo a máquina para. As máquinas mais modernas têm funções como escolher um ciclo segundo o tipo de roupa que estamos a colocar ou então quão secas nós queremos as peças, e depois a máquina tem um sistema automático para perceber quando é que é o melhor tempo para ela parar. Para além disto, tem ainda uns ciclos extra, por exemplo, ciclos delicados para peças mais delicadas, ciclos que utilizam a temperatura ambiente do espaço onde a máquina está, que serve para aquelas roupas que não precisam necessariamente de ser lavadas, no entanto têm odores ou então têm pelos ou borboto e a máquina retira essas partes. E também ciclos que ajudam a desinfetar as roupas utilizando uma temperatura muito quente para matar bactérias. Em quase todos os tipos de máquinas também existe a opção extra de tirar vincos das roupas, ou seja, é a mesma função que teria o ferro de engomar e facilita muito mais essa fase. E por falar nisso, vamos passar à segunda parte deste vídeo, que é como engomarmos as nossas peças. E assim chegamos ao último passo no nosso processo de cuidar das nossas peças. Se vocês acharem oportuno eu fazer um vídeo sobre arranjos, por exemplo, bainhas ou quando rasgamos a nossa roupa, digam nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso. E nesta parte do processo, tal como em todas as outras, é importante nós começarmos por ler as nossas etiquetas da roupa para perceber se realmente podemos passar a ferro ou não. E quando podemos passar a ferro também temos que ter a atenção da temperatura máxima a que podemos utilizar o ferro, pois existem 3 símbolos. O primeiro símbolo tem só um pontinho que nos indica que nós podemos passar a ferro a
peça a uma temperatura máxima de 110 graus. Normalmente isto é mais utilizado para tecidos de acetato, nylon, acrílico, etc. E ao passarmos esta peça devemos passar do avesso e utilizando um pano para engomar, para não ser tão forte nos tecidos. Depois temos o símbolo com 2 pontinhos, que tem para passarmos a uma temperatura máxima de 150 graus. Normalmente isto é mais utilizado para tecidos de seda, lã, poliéster, viscose, etc. E nestes aqui não podemos pressionar em demasia o ferro nas nossas peças. Finalmente temos o símbolo de 3 pontinhos, onde podemos passar a ferro a uma temperatura máxima de 200 graus, que é o máximo. E normalmente isto é nos tecidos de linho e algodão, que aguentam muita coisa, estes tecidos. E é isso. Nós, quando estamos a passar a ferro, tendo em conta estas temperaturas, devemos dividir a nossa roupa em 3 partes, que precisam das temperaturas mais baixas até às temperaturas mais altas. E assim também vamos usando o ferro e aumentando a temperatura enquanto vamos passando por esses 3 grupos. Depois da divisão das nossas peças nos 3 grupos, podemos realmente começar a engomar. Para engomar nós não podemos ter as peças nem muito secas, nem muito úmidas. Por isso ajuda se nós tivermos um spray com água que vamos pulverizando na nossa roupa enquanto engomamos, pois isto facilita muito o nosso trabalho. Isto não deve ser feito naqueles tecidos que realmente acabam por ficar manchados com a água. Depois disto, outra dica é passarmos os tecidos pelo avesso, ao invés da parte de fora da roupa, pois isto ajuda a evitar brilhos ou manchas deixadas pelo ferro e ao mesmo tempo naqueles tecidos como veludo ou que têm outras texturas, o ferro pode acabar por retirar essa textura. Depois disso, em peças com golas, punhos ou bainhas, na parte em que tem o dobro do tecido do que o resto da peça, é importante nós começarmos pelo interior da peça e só depois passarmos para o exterior para evitar quaisquer vincos. Para além disso, não se deve passar por cima de fechos ou botões ou outro tipo qualquer de decoração, pois isto pode estragar essas peças. Quando passamos a ferro, devemos passar no comprimento dos nossos tecidos para evitar deformações da peça e quando acabamos de engomar, devemos colocar logo numa cruzeta a peça para não criar mais vincos ou rugas nela. Quando eventualmente nós queimamos a nossa peça pelo excesso de calor do ferro e acaba por ficar uma mancha de queimado, devemos tratá-la assim que possível, porque quanto mais tempo deixarmos, pior vai ser para retirar. E também, quando colocarmos a água no nosso ferro, devemos ter em atenção de usar a água segundo o que o fabricante pede, porque há pessoas que usam água destilada, outras que usam água da corrente, e isso tudo depende realmente do que é mais aconselhado para o nosso ferro. E foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like. E tal como vos tinha dito no início do vídeo, como este é o último de uma sequência de vídeos de como cuidarmos melhor das nossas peças, eu fiz algo muito especial para vocês, porque eu juntei todas as informações que dei até agora nestes vídeos e ainda mais dicas e fiz um só e-book que vocês podem transferir gratuitamente, por isso é incrível. Basta irem ao link que está na descrição e se inscreverem nas newsletters da Blend-Out para receberem sempre as novidades e estes conteúdos a mais que eu dou para além dos vídeos. E para quem já se tinha inscrito, também já recebeu no e-mail um link para poder transferir o seu e-book gratuitamente. E é isso, passem nas nossas redes sociais para terem acesso a ainda mais conteúdos exclusivos, eu deixo os links sempre na descrição e também no site que tenho colocado ou tentado colocar artigos todas as semanas em www.blendout-tm.com e pronto, vão ver o site e é isso. Subscrevam para nunca perderem um novo vídeo, ativem o sininho para receberem notificação e é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijo!